Boas tardes a todos e todas. Agradecemos que despois dunha longa xornada de traballo todavía permanezcan con nós. Esperamos ser, a verdade, que moi breves, especialmente eu, que vou a facer como moderador. O meu nome é Adolfo Neira e logo deixamos incluso as presentacións despois para o debate. Quería empezar casi saltándome un pouquiño o protocolo porque temos unha das persoas que está con nós, Elvira Vieira, que ten un pouco de prisa e pedimos disculpas ao público porque, aínda que ten que ausentarse porque ten outra reunión posterior en Oporto, van estar aquí tamén na mesa xente que participou no Focus Group e, polo tanto, na sesión de debate tamén se van a poder atender pois aquelas cuestións que puderan xurdir. Pero, se me permiten, por unha cuestión de presa tamén da xenda, imos empezar pois moi rapidamente con Elvira, e logo incluso continuamos co resto das persoas da mesa. Solo por facer unha breve introdución curricular a Elvira Vieira. Elvira é doutora en Economía Aplicada pola Universidade de Santiago de Compostela, con rexistro pola Universidade do Miño. É profesora de ensino politécnico universitario, nomeadamente no Instituto Superior de Administración e Xestión do Porto, en Viana do Castelo, na Universidade do Miño, na Universidade de Vigo, investigadora con unha gran cantidade de artigos publicados. Probablemente tamén moitos de ustedes que estamos hoxe nun foro de cooperación transfronteriza coñezan porque entre marzo de 2010 e marzo de 2012 desempeñou o cargo de directora da ECT-GNP. Foi compañera, polo tanto, de Juan Lirón, que tamén está aquí con nós. Sin máis, casi facemos xa unha primeira presentación. Quizáis estou correndo un pouco de máis pola presa da xenda. O obxectivo da mesa, fundamentalmente, é resumir, que é o que llevamos a pedir, que só en 10 minutos, unha maior brevedade, as ideas que xurdiron nos grupos de traballo, nos focus group da sesión de mañá. Muito boa tarde a todos. Eu, antes de mais, gostaria muito de agradecer à CIMALTO Minho pela iniciativa, pelo convite, felicitar inclusive a CIMALTO Minho, o seu presidente e todos os outros presidentes que acompanhem, pelas grandes iniciativas que têm desenvolvido no que diz respeito não só ao desenvolvimento dos municípios do Alto Minho, mas também no que diz respeito a todo o apoio que dão constantemente e que eu senti enquanto, no tempo em que estive como diretora do AECT, no que diz respeito à cooperação transfronteiriça, a força que sempre fizeram para que realmente, e o valor que deram para que existisse esta cooperação. Vou saudar também as instituições presentes e vou tentar ser sintética e objetiva naquilo que vou transmitir. O meu grupo de trabalho foi extremamente dinâmico, extremamente trabalhador e, portanto, conseguimos retirar daqui alguma informação no que diz respeito à qualificação, emprego e inclusão social, que era o meu painel, em que fizemos a tal SWOT que era solicitada. E também conseguimos ter aqui uma série de ideias para projetos âncora para estes municípios do Alto Minho e, até a parte de Pontevedra. Portanto, relativamente à SWOT que saiu da mesa de trabalho, nós identificamos como forças, claro que eu vou fazer um resumo sintético porque há muito mais sumo e isso... tinha duas pessoas que estiveram a trabalhar comigo, uma delas está aqui, estão as duas, está a Flor e está a Carla, e que terão esse sumo, mas fizemos aqui um resumo para conseguir transmitir mais facilmente aquilo que saiu. Em termos de forças, aquilo que foi referido foi essencialmente o posicionamento estratégico na fronteira com Espanha, a proximidade de estabelecimentos de ensino superior de referência, as comunidades locais que são fortemente integradas e que, por sua vez, minimizam os fatores de exclusão social, a forte integração das populações fronteiriças que favorece a cooperação e um quinto ponto que é o potencial que temos de recursos humanos, de recursos naturais, culturais, patrimoniais e entre outros recursos. Essencialmente, estes foram as forças, de uma forma muito sintética, que saíram deste painel. A nível de fraquezas, falaram-nos das debilidades ao nível da divulgação e promoção de território, foi algo que foi bastante falado.
que havia uma necessidade muito grande de mostrar lá para fora, embora já fosse feito algum desse trabalho, mas que havia necessidade de fazer mais, porque tínhamos aqui um potencial muito forte e, portanto, havia essa necessidade, a necessidade de divulgar mais o território e promover junto, não só das outras regiões de Portugal, mas também a nível internacional. Depois, foi mencionado também a existência da fraca rede de transportes, que nós já conhecemos, tanto a nível intermunicipal como a nível interregional. O ponto 3 que saiu a nível das fraquezas foi a desadequação da oferta formativa versus a adaptação ao mercado de trabalho. Foi um dos pontos focados no sentido de que até que ponto estamos a ter realmente aqui uma oferta formativa com a qualidade necessária, ou seja, isto falando no Alto Minho no seu todo e também dos municípios do outro lado da fronteira. Também se falou do baixo nível de qualificação e instrução da população ativa, as baixas taxas de atividade da população, o aumento do fluxo migratório, sobretudo de mão de obra qualificada, tanto para grandes centros urbanos nacionais como para o estrangeiro, as dificuldades de fixação de quadros qualificados, a falta de recursos financeiros públicos para apoio à dinamização económica local e, por último, a falta de capacidade empreendedora. Foi falado que, efetivamente, existia muita da parte das pessoas que compõem o Alto Minho e os municípios do outro lado da fronteira, que acabavam por ter, haviam exceções, mas acabavam por ter iniciativas empreendedoras e viam isto como último recurso e não como recurso inicial, ou seja, quando chega a um ponto que efetivamente já não conseguem ter mais nenhuma oportunidade, é que pensam efetivamente em criar a sua empresa. Okay? Isto a nível de forças e fraquezas e, como disse, sintetizando as ideias. A nível de oportunidades, o posicionamento estratégico na fronteira com Espanha, que foi visto não só como uma força, mas também como uma oportunidade. O território litoral, ou seja, fazer um maior aproveitamento e tentar criar aqui um efeito spillover para o interior, ou seja, fazer um aproveitamento dos municípios que estão na zona do litoral e tentar criar aqui sinergias com os municípios que estão na zona de interior, que compõem, como é óbvio, estou sempre a falar da composição do Alto Minho com os municípios do outro lado. A requalificação de trabalhadores no desemprego, e, por fim, a forte ligação ao setor primário e secundário. Isto são as oportunidades que foram identificadas. A nível de ameaças, uma que toda a gente conhece, que é a atual conjuntura económica e financeira, que também afeta estes municípios, a forte redução do financiamento público à economia, sobretudo nas funções sociais do Estado, no que diz respeito à educação e à saúde, a crise económica e social com Espanha, o aumento do nível de desemprego, a forte diminuição do peso do setor secundário no emprego da população ativa. Em sexto lugar está a deslocalização de empresas e encomendas para outros países, sobretudo na indústria de trabalho intensivo. Também foi falado o facto de existir muito subsídio à dependência e a baixa natalidade e o elevado nível de envelhecimento, que este aqui foi um ponto que foi visto de duas formas. Foi visto a parte do elevado nível de envelhecimento, foi visto também como uma oportunidade, okay? para potenciais projetos a desenvolver no futuro. O abandono escolar precoce e, por fim, o sistema fiscal penalizador para as empresas. Ou seja, isto foi a SWOT que nós conseguimos resumir e tentamos generalizar
se calhar algumas especificidades que foram ditas pelas pessoas que estiveram presentes e tentamos sintetizar ao máximo possível. Deste debate de manhã saiu também aqui uma ideia no que diz respeito aos ditos projetos âncora, uma ideia destes projetos. Nós definimos 3 pontos principais, 3 áreas principais em que se deveria atuar. O primeiro foi, falamos porque do debate saíram muitas ideias, ou seja, projetos específicos para esta área, e depois houve, da parte das pessoas, uma preocupação em pensar também, porque tínhamos representantes de Caminha, Melgaço, de pensar, e dos outros municípios todos, ou seja, mas de pensarem nas especificidades de cada um dos seus municípios. No entanto, há aqui várias coisas que se cruzam e que colidem, ou seja, que chegamos à conclusão que realmente o pensamento pode ser generalizado e, se calhar, sintetizado nestes 3 pontos que eu vos vou falar, que o primeiro foi nascer em projetos integrados que potenciem o turismo, associado à saúde, aos recursos naturais, culturais e patrimoniais. O segundo ponto foi ter projetos de gestão integrada, de respostas sociais e de inclusão, que envolvem idosos e pessoas com deficiência e crianças. E, por último, projetos de desenvolvimento diferenciadores dos setores primário e secundário. Ou seja, aquilo que foi transmitido no que diz respeito a este último ponto foi essencialmente que ao longo destes anos temos terciarizado a economia e todos temos essa consciência, não é? Tem havido uma terciarização da economia que tem sido uma constante. Não só aqui, mas se olharmos para a realidade do país, foi isso que aconteceu. E aquilo que as pessoas, as reflexões que fizeram foi que, efetivamente, embora que estamos a falar no Alto Minho, que em nível percentual ainda não é uma das regiões, principalmente no que diz respeito ao setor primário, que se sinta essa diminuição tão forte, no entanto, as pessoas acreditam que se deve apostar nestes setores, quer no setor primário e no setor secundário. Aliás, isto já se fala a nível europeu e penso que estão atentos à comunicação social e agora já se fala, efetivamente, de passarmos outra vez para o processo que estávamos antes de industrializar novamente os nossos países, não é? Isto tem sido o debate constante a nível europeu. E aquilo que as pessoas tentaram passar foi que realmente nós temos um potencial enorme no setor primário e que muitas vezes é subaproveitado e que deveríamos tentar investir nesse setor, mais do que já se investe, mas pensar em produtos diferenciadores, ou seja, haver aqui produtos que sejam diferenciadores e não... nós não conseguimos competir com países que conseguem trabalhar a economia de escala a preços muito mais baixos no que diz respeito ao setor primário. E o mesmo se aplica no setor secundário, ou seja, isto, essencialmente, agora dizem assim, mas estamos a falar da qualificação do emprego e inclusão social e saem daqui ideias de projetos que não vão diretamente ligados a isto. Claro, porque aquilo que nós tentamos pensar é que realmente estes 3 projetos, estas 3 ideias que foram lançadas aqui pelas pessoas vão envolver tudo o resto. Quando nós falamos há pouco, quando vos falei do envelhecimento como uma força, como uma oportunidade e como uma ameaça simultaneamente, foi no sentido de algo que foi muito debatido, que foi o facto de poder fazer um aproveitamento quer das termas, quer de tudo que diz respeito ao turismo associado à parte do envelhecimento, tudo aquilo que pode existir a nível de turismo dentro desta área. Ou seja, isso foi muito falado, ou seja, foram projetos, as pessoas falaram de ideias concretas que iam resolver vários problemas, iam resolver o problema que temos no Alto Minho da desertificação das pessoas, do envelhecimento das pessoas,
e que do outro lado da fronteira ainda se sente mais. Okay? Portanto, aqui, o que é que iríamos conseguir? Gerar emprego e conseguir criar aqui um maior acompanhamento dos idosos e conseguir fazer uma aposta séria naquilo que diz respeito à parte da geriatria. Ou seja, penso que se calhar já há projetos, já há alguns dos trabalhos a ser desenvolvidos, mas que o pensamento das pessoas que estiveram neste focus group foi nessa linha. Ou seja, se tentarmos trabalhar a nível destes projetos, conseguimos resolver tanto problemas a nível de qualificação, que tem que ser adequada para estas áreas, que não tem que ser só nestas áreas, mas para estas áreas, conseguimos gerar emprego e conseguimos resolver um sério problema de inclusão social. Ou seja, foram as ideias que saíram. Eu não me posso estender muito mais, eu peço-vos imensa desculpa, mas eu tinha um compromisso marcado no Porto, mas tenho aqui a minha equipa que está lá atrás, do meu Focus Grupo, que já me disseram que estavam cá, que eram pouquinhos, mas que ainda cá estavam, e estão aqui as duas meninas que estiveram comigo, a Carla que virá a Carla para aqui, para poder, ou a Flor, para poder responder a alguma questão que estão completamente dentro disto tudo, porque nós estivemos a fazer o resumo de tudo o que se passou e, portanto, peço-vos mesmo imensa desculpa, mas vou ter que me retirar e foi um gosto muito grande da minha parte voltar a encontrar esta gente toda aqui, que aproveito este momento também para vos agradecer todo o apoio e todo o carinho que sempre me deram e sempre que precisarem, naquilo que eu puder, eu aqui estarei. Está bem? Muito obrigada a todos. Muito obrigado. Eu não vou fazer uma declaração de intenções em relação ao tempo, porque tipicamente quando isso se faz é quanto mais nos alongamos, não é? Muito obrigado pelo convite para estar cá hoje. Eu acho que o meu principal mérito é falar suficientemente bem português para que as pessoas do país me percebam e suficientemente mal para que os amigos galegos também me percebam. E, portanto, provavelmente é o perfil ideal para esta função. Sem cair no tópico, eu acho que o nosso grupo também foi surpreendentemente eficaz, do meu ponto de vista, em relação à discussão alargada, à profundidade da discussão e das propostas, que eu acho que também terão a oportunidade de concluir quando eu os apresentar agora. De forma muito resumida, porque qualquer dos pontos que vou referir daria possivelmente para esgotar todo o tempo. Eu vou enunciar as conclusões, tanto ao nível da análise SWOT, como dos programas e dos projetos que, no concreto, nós conseguimos identificar. O facto de haver muitos engenheiros na sala, na discussão, possivelmente ajudou a disciplina para poder aprofundar ao nível que vou referir. E, portanto, em termos da análise da primeira parte, ao nível das fortalezas, a geografia, a proximidade geográfica é fundamental para as redes, não é? Para a continuidade das redes. E, por outro lado, a distância aos centros de decisão de Madrid e Lisboa são dois pontos que, em primeiro lugar, foram referidos para, efetivamente, ajudar a clusterização e ao alinhamento de todos os projetos e dos programas neste âmbito. Em segundo lugar, a língua e a cultura, que é fundamental para os conteúdos. E, em terceiro lugar, a existência, neste momento, já de infraestruturas disponíveis, embora sejam, em muitos casos, fechadas em termos funcionais, no plano universitário, para outros tipos de redes específicas. Ao nível das fraquezas, o facto de estar longe dos centros de decisão da União Europeia, que é um tópico para qualquer discussão que tivermos à volta destas questões, a falta de conectividade até as empresas, até os pontos relevantes da administração, até a casa dos clientes, e a falta de um plano integrado, homogéneo e coerente para agrupar todas as iniciativas que, de forma mais ou menos desintegrada neste âmbito da digitalização, têm existido historicamente. Finalmente, a limitação ao nível de mobilidade e os serviços de telecomunicações móveis associados a esse fator. Em termos de oportunidades, a evolução da economia, em termos de desmaterialização e a criação de valor à volta de serviços e de experiências intangíveis, a integração económica da região e a especialização, no que eu chamaria uma economia verde do mar, uma economia verde do campo, do setor primário, e uma economia sul
do mar claramente são tendências que estão alinhadas com a maior e melhor utilização das tecnologias de informação e comunicação, a existência de quadros de financiamento para acelerar a migração e a materialização das oportunidades tecnológicas, a diversidade que existe numa perspectiva transfronteiriça. A diversidade é sempre fonte de inovação. A fricção entre formas de ver o mundo que não são exatamente iguais e a hibridação ao nível de serviços e de projetos é um valor fundamental para realmente inovar e utilizar essas tecnologias para mudar qualquer coisa. Como oportunidade também identificamos a partilha ativa de informação. Achamos que há muita partilha passiva, no sentido que há coisas disponíveis, mas ninguém sabe ou ninguém consegue utilizar, e portanto é preciso uma partilha ativa da informação e da experiência, e como oportunidade também, finalmente, a oportunidade de construir mais Europa à volta das tecnologias de comunicação e de informação, e não só esperar receber da Europa. E nesta fase de mudança estrutural é fundamental também assumir a responsabilidade de tentar construir mais Europa à volta destas tecnologias. Finalmente, ao nível das ameaças, a falta de um quadro institucional homogéneo, em termos regulatórios, as telecomunicações são um setor fortemente regulado, a falta de uma regulação comum, embora caminhemos para uma regulação cada vez mais homogénea, é um grande fator limitador, e também para tudo o que são as indústrias criativas que alavancam a comunicação e a informação, a falta de um quadro fiscal favorável, quando muitas das empresas de novos serviços e aplicações pagam taxas de 2,5%, e quando falamos de serviços globais, realmente é preciso ter incentivos para permitir a clusterização destas iniciativas digitais na nossa região. Finalmente, em termos de ameaças, a heterogeneidade administrativa entre o que há aos dois lados da fronteira. De um lado temos uma comunidade autónoma, do outro lado não, e portanto a falta de procedimentos comuns e de, vamos chamar, de níveis de decisão homogéneos dificulta muito o lançamento de projetos que de alguma forma funcionem e fluam de uma forma maior. Em termos concretos, e como resposta à pergunta em que esta análise tem traduzido em termos práticos, nós identificamos 3 programas. Um programa que chamamos infraestruturas, um programa que chamamos serviços e aplicações, e um terceiro programa que chamamos instrumentos. Ao nível, em cada um deles, como bons engenheiros, identificamos o mesmo número de projetos, 5 projetos. No caso das infraestruturas, em primeiro lugar, e dada a permeabilidade e a mobilidade que existe transfronteiriça nesta região, identificamos um projeto de piloto de roaming, portanto, acabar com o roaming não faz nenhum sentido, e uma tendência de longo prazo. Logicamente, os prejudicados são as operações comerciais, os operadores, mas poderíamos fazer um piloto para ver em que se traduz acabar com o roaming, de forma a monitorizar o aumento de consumo em detrimento da diminuição dos custos unitários. E, portanto, podíamos ter surpresas muito agradáveis, porque realmente baixar os preços provocará, como sempre acontece, em serviços elásticos, um aumento considerável da procura. E, portanto, fará todo sentido, numa área como esta, lançar um piloto de que acontece quando acabamos com o roaming. Em segundo lugar, o estudo de uma rede única neutra, juntando peças que já existem, porque os átomos, as redes, os cabos de fibra, em muitos casos já existem. O que falta é uma visão integrada e uma gestão integrada e processos de acesso homogéneo a essas redes. E, portanto, este seria mais um projeto de alto valor e possivelmente de baixo preço, porque efetivamente trata-se de utilizar melhor coisas que já têm sido construídas ao longo do tempo. Em terceiro lugar, a aplicação dos fundos de desenvolvimento de redes que no passado foram aplicados a redes troncais que já existem, no aumento da capilaridade das redes. Isso no passado não era possível porque os grandes beneficiários seriam os operadores privados, que tipicamente tinham que fazer esse investimento. Mas num mundo, um setor como as telecomunicações, onde tem havido, onde está a haver realmente uma separação do mundo da gestão das redes, do mundo da prestação de serviços, porque aparecem os chamados over-the-top players, portanto, operadores como Skype, que são capazes de oferecer serviços praticamente grátis e que, de alguma forma, permitiria que os grandes beneficiários de um projeto de desenvolvimento da capilaridade dessas redes que já existem fossem os próprios utilizadores, as próprias empresas, que acederiam a serviços quase gratuitos de um dia para outro, e permitiria
o desenvolvimento de ecossistemas, como os ISPs locais, que hoje em dia são figuras que não existem, porque a grande limitação é o investimento que é preciso fazer no local loop. Em quarto lugar, o desenvolvimento ou a declinação do conceito de clouds ao nível regional. E, basicamente, isso tem duas componentes. Por um lado, ao nível aplicacional, em termos de fertilização cruzada do que existe de cada lado e adaptação, em termos linguísticos, em termos, o que é fácil, dada a proximidade linguística da nossa eurorregião. E, depois, a criação de serviços de field force que atuassem dos dois lados da fronteira para ajudar os utilizadores a beneficiar-se dessas clouds digitais, dessas clouds regionais. Finalmente, um projeto muito concreto de reutilização de frequências não utilizadas dos dois lados da fronteira. Este é um tema muito premente, que tem impactos grandes no 4G, porque, como sabem, nas zonas fronteireiras não se pode desenvolver o 4G, porque as frequências de Portugal correspondem a serviços de televisão da Galiza, que só até 2014 vão ser desativadas. Portanto, há toda uma panóplia de frequências disponíveis que permitiriam desenvolver novos negócios, serem aplicadas de uma forma muito concreta, para o qual é preciso um projeto que faz todo o sentido no âmbito da eurorregião que estamos a discutir. Em segundo lugar, ao nível dos serviços e aplicações, a questão dos conteúdos de televisão. E quando falamos de conteúdos de televisão, temos que discutir se o que queremos é uma mistura da Zone e da ONU, ou é uma mistura da EFE e da Lusa, ou é uma mistura do Porto Canal e da televisão da Galiza. E, portanto, podíamos estar a pensar em realmente ter um buquê de canais de televisão homogéneo, ou podíamos pensar em realmente ter uma agência transfronteiriça que gerasse informação, que alimentasse as outras televisões, ou podíamos estar a pensar em realmente ter um canal específico que juntasse algumas das coisas que o Porto Canal e que a televisão da Galiza faz hoje em dia. Mas há muitas possibilidades, isto tem que ser analisado. Já temos a matéria-prima, mais uma vez. O que temos é que definir como é que utilizamos o que já temos para criar um valor diferencial. Em segundo lugar, o que chamamos a industrialização da internet. Portanto, a internet hoje em dia serve para brincar, em muitos casos, mas ainda não gera um valor econômico como consequência da tal digitalização, da translação do mundo offline ao mundo online. Coisa fundamental num período como o atual, onde estamos a fechar escolas, onde estamos a fechar tribunais, onde estamos a fechar centros de saúde. E nada melhor como uma necessidade premente para realmente aproveitar a disponibilidade de aplicações no âmbito hospitalar ou da saúde, no âmbito da educação, que há 15 anos, quando eu estava no Peru, e já existiam, e no Peru a grande barreira dos Andes já exigia que fosse possível atender aldeias remotas onde não havia médicos, não havia escolas. Portanto, imaginem hoje, 15 anos depois, o nível de sofisticação que estas aplicações podem ter hoje em dia e que efetivamente é possível começar a utilizar, tanto no âmbito público, como referia, na educação, na saúde, como no âmbito privado, por exemplo, utilizando as competências ao nível de simulação de desenho que existem na Galiza e que potencialmente, acho eu, que não existem cá no norte de Portugal, ou num âmbito híbrido que eu chamaria como é turismo, iniciativas públicas e privadas que de alguma forma permitissem essa industrialização da internet para alavancar muitas das coisas que ouvimos cá esta tarde. E, portanto, as tecnologias de informação são uma alavanca da produtividade em diferentes setores, e essa é a grande diferença do que está a acontecer ou que acontecerá no futuro com as comunicações, que no passado foi muito endogâmico, muito ao nível do setor, mas neste momento é o nível de realmente aumentar, acelerar a transformação e aumentar a produtividade à volta dos setores mais tradicionais. Em terceiro lugar, a ideia de um Google local. Não faz nenhum sentido que quando googlamos, procuramos uma loja, apareçam em primeiro lugar as lojas de Madrid ou de Lisboa, o que deveriam aparecer a loja de Valença ou a loja de Tui. E, portanto, isso se faz a tecnologias, havia especialistas na sala, ao nível das web semânticas, que permitiria efetivamente garantir que neste âmbito geográfico, quando as pessoas procuram qualquer coisa, a resposta fosse uma resposta local e não uma resposta distante, que é inútil pela própria distância e que é menos contribuinte ao desenvolvimento da eurorregião. Em quarto lugar, trabalhar logicamente. No passado existiam analfabetos, hoje existem analfanuméricos, pessoas que não são capazes de utilizar toda esta tecnologia. Falava-se da inclusão digital a vários níveis. Curiosamente, entre as 20 pessoas que havia na sala hoje de manhã, só havia 2 mulheres. E, portanto, não deixa de chamar a atenção que, inclusive, trunfos que consideramos atingidos noutras áreas, ainda no âmbito
das engenharias e das telecomunicações, parece que a coisa não funciona com a mesma fluidez. E, finalmente, no âmbito daquela partilha ativa da informação que referia atualmente, deveríamos criar por data regional. Por que não realmente disponibilizar para o resto dos setores informação estatística fundamental para suportar a tomada de decisões e, sobretudo, para convencer os financiadores, às vezes, da beleza e da bondade dos nossos planos de negócio para arranjar os meios financeiros precisos. Finalmente, e acho que já devo estar a ultrapassar o tempo, não é? Mas para acabar, ao nível dos instrumentos, tudo isto não funciona se não existe o cimento, a colagem, não é? Em termos de inteligência. E, portanto, em primeiro lugar, identificamos projetos que têm a ver com a forma em que estes desenvolvimentos tecnológicos podem beneficiar, sobretudo, as indústrias criativas, que precisam de pouco dinheiro, mas que têm uma oportunidade de realmente multiplicar a sua efetividade se efetivamente tiverem um acesso privilegiado a estas tecnologias de informação e comunicação. Em segundo lugar, uma agência digital para a Euroregião, não como uma inovação radical em relação ao que já existe, mas como alinhamento das iniciativas que já existem. E, portanto, este seria um tema, acho eu, de alta visibilidade e de alto potencial de alinhamento das necessidades digitais do resto dos setores que poderiam beneficiar-se disso. Um quadro de mando para monitorizar, para controlar, eu acho que a própria intangibilidade do que estamos a falar, de alguma forma facilita fazer aquilo que já foi referido hoje à tarde, e é que de nada serve estar a fazer coisas dispersas e depois não medimos o resultado, porque essa vai ser a alavanca para conseguir mais dos menos poucos fundos disponíveis no futuro. E, portanto, possivelmente a experiência passada e o sucesso passado permitiria convencer a União Europeia de forma muito mais fácil que outras regiões de efetivamente investir em controle e em monitorização do sucesso que seria possível conseguir nestas áreas. Finalmente, como aplicar as tecnologias para os desastres naturais e falamos agora, lembramos o aniversário do Prestige, por exemplo, falamos dos fogos. A tecnologia hoje em dia permite, e os desastres naturais não sabem de fronteiras. Seria possível realmente desenvolver projetos no âmbito da Euroregião para beneficiar da disponibilidade tecnológica também neste âmbito. Falaram-se de outras muitas mais coisas, não vos vou cansar mais, mas acho que espero ter sido capaz de transmitir um nível de profundidade e de concreção que o grupo no qual eu participei conseguiu durante a manhã.